Hoje nós vamos conversar sobre os 3 pilares de uma vida integrada e alinhada. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. E ainda nesse clima dessa semana, né, ontem lançamos oficialmente o VIA, né, Vida Integrada e Alinhada, um método, um caminho que construímos para poder trilhar junto com vocês em busca dessa vida integrada. Hoje eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Quais são os 3 pilares que sustentam tanto o VIA, né, que é esse método, quanto de fato uma vida integrada e alinhada, né? Só que antes disso, a gente precisa entender uma coisa, né? Eu gosto muito de contextualizar as coisas e os assuntos, né? Antes de explicar o assunto principal, eu sempre dou um panorama, um contexto, porque eu acho que faz mais sentido. É um pouco mais didático na cabeça de quem me ouve. Antes, por que esse tema ele é importante, ele é urgente, né? Por que falar de vida integrada é fundamental e por que o VIA vem justamente neste momento, né? Porque cada vez é mais comum, não normal, viver no automático. É cada vez mais comum você encontrar pessoas que vivem no automático de modo que já não conseguem, perceba, eu entendo o que eu vou falar, já não conseguem mais sentir a vida que vive. Entendem isso? Vivem de tal maneira no automático que passa-se dias, semanas, meses e a pessoa não toma consciência de tudo aquilo que fez. Não digo nem só no fato de talvez não lembrar das ações, não lembrar do que fez, mas principalmente vive uma vida que não é intencional. Uma vida onde cada ação, cada ato, cada coisa que faz é apenas um modo de reagir àquilo que acontece. E não um ato intencional da consciência, não necessariamente premeditado, mas um ato intencional, que tem uma intenção, que tem um propósito, que tem um porquê. Está, tudo que eu faço tem que ter um propósito? Sim. Por menor que seja, tudo precisa estar ligado ao propósito maior da sua vida, que é viver de forma alinhada com a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus quer que você viva. Entende isso? Então, viver no automático é cada vez mais comum e não normal, repito. É comum, mas não é normal. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. E isso traz um sentimento de que não avança, uma vida que não progride. Você vive reagindo às coisas, apenas aquilo que te acontece, você reage, você não vive de forma intencional, você não tem um sentimento de progresso, você não sente que sua vida avança em direção a algo. Muito pelo contrário, você sente que vive a esmo por aí, né? Vive de maneira aleatória, automática. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Por isso que é tão importante o VIA nesse momento, né? E isso está completamente conectado a uma vida fragmentada que a gente tanto fala. Uma vida onde parece que existem várias vidas. Como se cada momento e cada lugar e cada pessoa sua é uma roupa que você bota. Deixa eu aqui colocar a minha roupinha de católico e vou pra missa. Agora deixa eu botar aqui minha roupinha de ir pra academia, então aqui eu sou outra pessoa. Deixa eu botar aqui minha roupinha do trabalho, minha roupinha de visitar os meus familiares e como se fosse vidas diferentes, onde e entendo isso de uma certa forma, porque às vezes isso até sem perceber. Sem perceber você vive uma vida fragmentada, porque você não consegue ter a capacidade de conectar todas essas coisas. Você para e pensa, caramba, o ato e o fato de eu ir à academia, por exemplo, não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com meus familiares. Eu visitar os meus familiares não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com a minha vida no trabalho. Então você mesmo compartimentaliza a sua vida de tal maneira que você não consegue
integrá-las numa vida única. Sendo que, se a gente não consegue olhar de maneira panorâmica, né? Olhar de maneira geral para a sua vida e conseguir enxergar de cima as conexões que existem com tudo o que você faz e tudo o que você vive uma vida fragmentada. Isso é uma vida fragmentada. Ou seja, entendo que pode ser às vezes sem intenção. E entendo também que muitas das vezes é intencional. Você de fato, intencionalmente, você vive uma vida fragmentada. Onde você intencionalmente quer ser pessoas diferentes em cada realidade sua. Uma fé separada do trabalho, um trabalho que é separado da sua vida pessoal, a vida na sua família que não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua fé, com os seus afazeres, com os seus hobbies. São coisas, gavetas que você abre e vive em cada momento do seu dia, em cada momento da sua vida, né? Isso é uma vida fragmentada. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, por isso que é tão importante a gente trazer essa temática. E por isso que o VIA se faz necessário nesse momento. Um método mais do que prático, muito mais do que dar um passo a passo. É de fato um caminho, uma via a ser seguida, que mais do que dar um checklist para você faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, é uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade, uma metanoia que sofre na sua cabeça, dentro do VIA, para você enxergar a sua realidade de outra maneira e adaptar aquilo que o VIA te propõe para a sua vida. Entende? Eu tenho certeza que cada pessoa que experimenta o VIA vive ele de maneira diferente. Porque, de novo, para além de dar exercícios práticos, e isso tem lá dentro do VIA também, tem etapas práticas para você fazer e desempenhar alguma coisa, mas muito mais do que isso, são atividades que vão criar o exercício em você, criar o hábito de você enxergar a sua realidade de outra maneira. Isso que é o mais importante, né? E o que é o VIA em si, né? Vida integrada e alinhada. Esses dois objetivos que ficam no próprio nome da coisa, na própria natureza daquilo que é o que a gente está propondo. Viver uma vida integrada e viver uma vida alinhada com a vontade de Deus. Esse que é o objetivo, mas essa que é a natureza do VIA, né? Você ser íntegro, conseguir enxergar essas conexões dentro da sua vida, né? Independente das realidades que você tem, independente das coisas que você desempenha, dos papéis que você desempenha na sua vida, você conseguir fazer essas conexões. Viver de forma alinhada com a vontade de Deus. De você ser e buscar ser cada dia mais aquilo que Deus espera de você. Por isso, dentro do VIA, a gente fala de rotina, a gente fala de santidade, a gente fala de vocação, a gente fala de sustentar uma rotina que faça sentido, e a gente passa por esses 3 pilares do VIA, que é a clareza de enxergar as coisas, a clareza das suas prioridades, entender o que é prioridade, o alinhamento com a vontade de Deus e uma rotina que sustente tudo isso. Esses são os pilares do VIA, que se desmembram em aulas diferentes. São 7 aulas no total dentro do VIA, feitas para você assistir uma por dia, ou seja, dentro de uma semana você já consegue concluir o VIA e aplicar cada vez mais ele, com a proposta de revisitar os contextos e aquilo que foi falado para poder sustentar, enfim. Uma estrutura pedagógica interessante que a gente conseguiu criar dentro desses 3 pilares. Essa clareza do que é o essencial, o alinhamento das suas prioridades e uma rotina que sustente tudo isso, que sustente a sua vocação, uma rotina que faça sentido, uma rotina coerente, né, que te ajude. A gente não criou um método para jogar de qualquer maneira métodos, jargões que são extremamente clichês na internet já. Não foi isso. Eu acho que o objetivo primordial do VIA é produzir essa mudança de mentalidade, né? Mais do que exercícios práticos, é te convidar à meditação, à reflexão do que você está fazendo com a sua vida e como que você pode vivê-la melhor. Então eu te convido a conhecer o VIA,
O link vai estar aqui embaixo na descrição. Vai ser muito interessante te encontrar lá. O Via é uma comunidade, de fato é uma via, de fato é um caminho que vai sendo construído. As aulas estão lá para você poder assistir, mas também é uma comunidade que vai ser alimentada cada vez com mais conteúdos exclusivos dentro do Via, com vídeos, workshops, enfim, masterclass dentro do Via para você, tá bom? Eu te vejo lá dentro do Via. Quero trilhar esse caminho com você, porque é um caminho que eu também trilho e a gente pode seguir junto. Vejo você lá. Tchau, tchau.